E aí, pessoal, turma Direito do Trabalho 2, aula 18. Vamos terminar o assunto prescrição hoje, né? Prescrição aqui no Direito do Trabalho, tá? É um assunto delicado, né? Como eu disse na aula passada, é um assunto pesado, tá? Mas a gente tem que estudar, né? Vai ser exigido mais adiante de vocês aí o estudo a respeito da prescrição. Eu sempre venho dizendo, o direito não acolhe a quem dorme, né? Esse é o jargão. Essa é a intenção, essa é a dica. Então, a gente tem que partir daí. Entretanto, na aula de hoje a gente vai começar falando sobre situações dispostas no Código de Processo ou no Código Civil, que a gente aplica também aqui, claro, na medida do seu cabimento, na Justiça do Trabalho, né? Existe um princípiozinho lá chamado princípio da subsidiariedade, né? E que quando eu tenho, então, diante, né, da ausência ou da omissão normativa da CLT, eu posso tomar o Código de Processo Civil, o Código Civil, ou seja, o direito comum, né? Ele pode servir para integrar a norma, a ausência da norma trabalhista, tá? É o chamado princípio da subsidiariedade, mais utilizado na área processo, mas em que alguns pontos do direito comum, do direito material trabalhista, a gente também se aproveita. E esse é um deles. Ou seja, desse ponto aqui é que a gente vai se aproveitar de causas que impedem o curso do prazo prescricional ou que interrompem o curso do prazo prescricional, né? Ou seja, a prescrição ela não começa a sua contagem, né? O prazo de prescrição, mesmo você tendo o direito violado, mas ele não começa a sua contagem por conta dessas causas. E foi o Código Civil, né? E é o Código Civil que disciplina isso lá no artigo 97, 98, 99 do Código Civil. Então é ele que disciplina quais são essas causas, tá? São causas que temporariamente, momentaneamente, impedem o início do marco do prazo prescricional, né? Da contagem da prescrição, tá? Então se impede o início da contagem da prescrição, mesmo você tendo um direito machucado, mesmo você tendo um direito violado, o prazo só vai contar após o fim dessa causa, né? Ou então com o advento dessa causa, tá? Então são algumas causas que estão dispostas no Código Civil que mais uma vez a gente se utiliza aqui, né? A gente vai utilizar aqui no estudo do direito material do trabalho. Por quê? Porque há uma omissão na CLT. Então a CLT nada trata a respeito, né, dessas causas. Então se ela nada trata, ela é omissa. E desde que a gente, é claro, não tenha agressão a nenhum dos princípios do direito material do trabalho, que não é o caso, né? Pelo contrário, está protegendo a relação do trabalho, já que prescrição vai perder direitos, quer dizer, vai perder a exigência de direitos violados, né? Vai perder a exigência da reparação de direito violado. Então, pelo contrário, né? Você utilizar de causas que impeçam, que interrompam o início do prazo prescricional, é até mais valoroso. Vai ser até mais valoroso para o empregado em si, que teve durante a sua relação de trabalho um direito violado, tá? Então, quais são essas causas? Artigo 197, em primeiro lugar. Artigo 197 do Código Civil, lembrem, Código Civil, CC, Código Civil. Aí ele diz o seguinte: não corre a prescrição, primeiro exemplo, entre cônjuges, enquanto na constância da sociedade conjugal, ou seja, entre os cônjuges. Entre os cônjuges não vai correr a prescrição, enquanto na constância da sociedade conjugal. Então, enquanto vocês estiverem ali, enquanto a gente tiver a comunhão, né, entre os cônjuges, enquanto eles estiverem naquela união, e aí vocês podem, é claro, se admite já, tanto o STJ como até o próprio STF, ele admite a extensão dessa expressão cônjuges para conviventes, para o que tem união estável, né? Então, enquanto eles estiverem nessa união, ou estiverem vivendo nessa união, a prescrição não corre. Tá, Tiago? Mas isso é direito de família, Tiago. Você está trazendo para cá para o direito de trabalho. Imagine o seguinte, e não é muito difícil acontecer. Você tem uma empresa, né, ou uma pequena empresa, mas você tem o marido e mulher, um dos dois empregados do outro. Não é incomum isso acontecer. Tá? Digamos que você tenha uma médica, que é um profissional liberal, e que resolve contratar o seu marido como administrador da sua clínica. Então, enquanto eles estiverem vivendo ali naquele matrimônio, a prescrição entre eles não vai se iniciar na contagem. Então, imagine que esse médico, como empregado da sua esposa,
né, esse médico aí, quando empregado da sua esposa, tem um direito material violado. Tá? Imagina que ele tem um direito material violado. Mas, enquanto eles estiverem na constância da sociedade conjugal, então, enquanto conviverem, não vai correr o início da prescrição desse direito material violado. Tá? Só quando, ao fim da constância da sociedade conjugal, é que eles podem aí ter iniciado a contagem do prazo prescricional. Então imagine aqui essa relação que eu falei, né, contratual, digamos que por conta disso ele nunca recebeu férias, não pagou as férias dele. E aí ele tá lá, tá, tudo bem. Então, certo dia, né, resolvem terminar o casamento e também o contrato de trabalho. Termina o casamento e o contrato de trabalho. Então, a partir daquela data é que se inicia o prazo de 5 anos. De 5 anos, tá? Para a reparação das férias. É a partir daquela data que se inicia a contagem do prazo de 5 anos. E o de 2, naturalmente, também, né? Porque o de 2 vai ser, né, a prescrição extintiva, que é após o fim do contrato de trabalho. Primeiro exemplo, tá? Inciso 1 do artigo 197 do CC, do Código Civil. Outra situação. Inciso 2, entre ascendentes e descendentes, tá? Entre ascendentes e descendentes, não vai correr a prescrição enquanto durar o pátrio poder, o poder familiar. Enquanto durar o pátrio poder, o poder familiar, entre eles não vai correr o prazo de prescrição. E o que é isso, Tiago? Bom, gente, pai e filho, né? Se existir uma relação de trabalho entre eles, que também não é incomum, mas enquanto durar aquele poder familiar, ou seja, enquanto um estiver sob a constância do pátrio poder do outro, né, dependendo, morando sob a égide do outro, acabou. Entre eles não corre o prazo de prescrição, tá? Entre eles, uma relação de trabalho, digamos que o filho esteja aí ainda sob o poder familiar do pai, aquela coisa toda, uma relação e estão trabalhando, tem uma mercearia e o filho trabalha com o pai e tal. Enquanto eles estiverem ali, olha, note, é enquanto durar o poder familiar, né? A partir de quando o filho se torna maior e tal, aquela coisa toda depende, aí acabou. Aí começa o prazo, mas enquanto tiver ali sob o poder familiar, sob a dependência econômica, aquilo ali, então a prescrição não tem iniciado seu prazo. Mesmo que o filho ou o pai tenham um direito violado, né? Mas no caso o filho, né, que está sob a dependência do poder familiar entre ascendentes e descendentes, né, que não corre, então aí a gente não vai ter iniciado a prescrição, tá? Claro, depois do poder familiar isolado, a gente tem iniciado a contagem do prazo prescricional, desde lá do início. Outra situação, entre tutelados ou curatelados, ou entre os tutores, é a mesma coisa da curatela, né? Enquanto durar a curatela ou a tutela, entre eles, a gente também não vai ter, né, o início do prazo da prescrição, até porque um está sob a dependência do outro, né, um está dependendo do outro, né, tutor, o tutelado, o curatelado e o curador, então um estaria sob a dependência do outro, então, enquanto eles estiverem nessa relação jurídica, não corre o prazo de prescrição, tá? Não se inicia, O artigo 98, ele traz outra situação. O artigo 98 do Código Civil, tá? 198 do Código Civil, ele diz que não vai correr a prescrição também quando você tiver a presença de incapaz, tá? De incapaz. Quando você tiver a presença na relação jurídica de um incapaz, tá? Se tiver ali a presença de um capaz, ele não diz, certo? Ele não diz que é o capaz absoluto ou relativo. Incapaz, então tudo. Então tudo. Enquanto você tiver um incapaz, a situação de incapacidade não vai correr o prazo de prescrição. É até natural isso e bem óbvio, né? Não pode exercer os seus direitos ainda, tem que ficar assistido, né? Não vai correr o prazo de prescrição. Então isso a gente pode ver no caso de uma ação de um menor aprendiz, tá? No caso de uma ação de um menor aprendiz, desculpe, né? Mas o contrato de jovem aprendiz, mas ele pode ser contratado com 14 anos, a Constituição Federal permite. Então ele é contratado com 14, tem um direito violado, fica os 2 anos, que são 2 anos, né, de contrato, salvo se tiver alguma portador de necessidade especial, alguma coisa que aí não tem limite. Mas se ele não tiver,
Ou seja, se for um menor de 14 e que trabalha até os 16, se ele durante essa relação de menor de aprendiz, né, durante essa relação de aprendiz, esse jovem aprendiz, esse contrato, dos 14 a 16, tiver um direito violado, até que ele complete 18, não corre o prazo de prescrição. Ah, mas o contrato terminou com 16. Sim, quando ele completar 18, ele vai ter 2 anos para interpor ação. E vai poder exigir todo o tempo retroativo. Não tem essa? Ah, foi 5 anos. Não, não tem. Então, ó, dos 14 ao 16, ele passou trabalhando, mas sem receber, digamos, hora extra. Eita, desculpe, porque o aprendiz não pode fazer. Tá, mas ele ficou trabalhando sem receber férias. 2 períodos de férias não recebeu. Então, ele quer exigir, não corre a prescrição. Só quando ele completar o 18 é que vai ter iniciada o prazo de prescrição. E aí, é claro, no seu de 2 anos, né, gente? Porque o contrato já terminou. Né? Então, 18 até 20, ele vai ter para reclamar os 5 anos atrás das férias e tal, que não recebeu. No caso, os 2, porque foi o contrato de 2 anos, 14 a 16. Mas de 2 anos o contrato de aprendizagem. Mas vocês entenderam? Ou seja, contra o incapaz não vai, só quando ele tiver capaz. Tá? Quando ele tiver capaz, é que a gente vai ter. Se for aquela capacidade que é permanente, aí pronto, aqui não corre mesmo a prescrição. Outro exemplo, não vai correr a prescrição contra aquelas pessoas, aqueles empregados, né, contra aqueles que se encontram ausentes, então, que se encontram ausentes, trabalhando para o Estado, para o município ou para a União Federal. Tá? Se estiverem ausentes do país, né, que não puderem exercer o direito, mas não estão ali porque quiseram, foram a serviço, né, foram a serviço, então de repente foi uma guerra, convocado para uma guerra, deixou o trabalho, foi para a guerra e tal, o contrato fica suspenso, não corre a prescrição, tá? Teve um direito violado durante o contrato de trabalho, tem que aguardar, tá? Enquanto ele está nesse período, ele está a serviço, ausente do país, ele não tem o prazo de prescrição iniciado. Artigo 199, tá? Artigo 199, ele fala que também não corre a prescrição quando a gente tiver pendente uma condição suspensiva, tá? Quando a gente tiver pendente uma condição suspensiva. Bom, é até óbvio, né, gente? Porque, veja, eu só vou ter o direito de violado ou reparado se eu cumprir. Então, se eu tiver pendente de uma condição suspensiva, ou seja, de uma condição que dependa, né, a formação do contrato de trabalho, ou para o desenvolvimento do contrato de trabalho, está pendente dessa condição suspensiva, eu não posso ter ou exigir, né, na reparação, eu também não posso ter iniciado a contagem do prazo prescricional. Meio óbvio, mas tudo bem, tá lá. Então, pendente a condição suspensiva, né, para o adimplemento, né, existe uma condição suspensiva para o adimplemento, não vai ter a violação do direito, a prescrição não corre de igual sorte. Também não vai quando não estando vencido o prazo. Também. Né? Não venceu o prazo para o cumprimento da obrigação, a obrigação não foi violada. Não sendo ela violada, não tem como eu exigir aí, né? Ou seja, ter iniciado o prazo de prescrição, o que acontece com as férias. Né? O que acontece com as férias. Ou seja, eu tenho das férias, eu trabalho 12 meses durante o meu período aquisitivo. E o empregador tem mais 12 meses para me conceder aí o período concessivo, ou seja, para me conceder as férias. Então, enquanto não passado esse prazo de 12 meses, eu não tenho como ter iniciado a prescrição desse direito de férias. Por quê? Porque enquanto não ultrapassado esse prazo, não houve violação do direito. Não havendo violação do direito, não há início da contagem do prazo prescricional. Vamos lá. Outra situação, ou seja, outra situação a respeito de prescrição, que é bem interessante, tá? Que a gente vai falar aqui um pouquinho ainda, diz respeito a uma situação excepcional hoje adotada, mas diz respeito à tal da prescrição intercorrente, tá? É uma situação excepcional, né? Diz respeito à prescrição intercorrente. O que é isso, Tiago? Pelo amor de Nossa Senhora, o que seria essa prescrição intercorrente? Gente, a prescrição intercorrente é aquela prescrição que vai ocorrer dentro do processo. Mais especificamente, dentro do processo de execução. Até antes da reforma trabalhista, tá? Até antes da reforma trabalhista, se dizia o seguinte. Antes da reforma, se dizia o seguinte. Se dizia que
não havia possibilidade de existir essa prescrição dentro do processo, ou seja, dentro do processo de execução, porque iria de encontro ao direito do trabalhador, tá? Iria de encontro ao direito do trabalhador muitas vezes imbuído, né, de vontade, mas não tendo como iniciar a execução, não tendo como achar bens do empregador e tal, poderia ficar no prejuízo, ou seja, ganhar a ação, né, mas quando chegar na fase de execução, chegar naquela fase lá de que o Estado vai correr atrás dos bens para pagar o credor, o trabalhador, quando estivesse na posição de autor da ação, poderia se sair prejudicado, e aí a gente tinha duas posições. O TST entendia que não cabia prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho de ofício, e o STF disse que cabia. Você tinha essas duas posições aí contraditórias, jurisprudencialmente falando. Tá, o TST entendendo que não cabia, em desrespeito ao princípio da proteção, hipossuficiência do trabalhador, aquela coisa toda, e o STF não, caberia sim, em respeito ao princípio da segurança jurídica e tal, e de que a gente não poderia ter uma execução ad eternum aí, sem o que o empregado desse, né, motivação, desse andamento a esse processo. E quando é que ocorre essa prescrição hoje? Quem foi que acabou com isso? A reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista de 2017, no seu artigo 11, ou seja, incluir um artigo 11A na CLT, artigo 11A, 11A da CLT, e esse artigo diz o seguinte, que ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Pronto. No processo do trabalho, a prescrição intercorrente ocorre no prazo de 2 anos. Tá? Essa prescrição, ela é definida, ou seja, o início desse prazo ele vai ser definido no parágrafo 1º. E ele diz o seguinte, a fluência do prazo prescricional vai se iniciar quando o exequente, e não importa, eu falei exequente, dei o exemplo do empregado, mas pode ser empregador também, que seja o autor da demanda e tal, uma ação de cobrança, enfim. Mas aí ele diz, vai se iniciar quando o exequente deixar de cumprir determinação judicial no processo, né, no curso da fase de execução. Então, quando o exequente deixar de cumprir com a determinação judicial, por exemplo, o juiz determina que indique bens, determina que nomeie bens e tal. Então, quando ele deixa de cumprir essa determinação judicial por mais de 2 anos, aí a gente vai ter aí o prazo iniciado a gente vai ter aí a aplicabilidade da prescrição intercorrente. E o que é que leva essa prescrição intercorrente? O processo vai ser extinto. O processo vai ser extinto. Então, em resumo, para a gente entender, se o autor da demanda se sagrou vencedor nessa demanda, mas na fase de persecução de bens para pagamento desse autor, ele deixa o processo ficar parado sem atender uma determinação judicial por mais de 2 anos, o que é que ocorre? Prescrição intercorrente. Vai ocorrer a prescrição intercorrente e o processo vai ser extinto. Gente, a execução processual vai ser extinta e acabou. Vai ter uma sentençazinha aplicando e acabou, perdeu o crédito. Então tem que ficar ligado, tem que ficar movimentando o processo, tem que ficar em cima, né? E praticando atos processuais, né? Seja sozinho, que pode, né? Na Justiça do Trabalho, ou através de advogado, né? Para que não incorra aí na aplicação da prescrição intercorrente. Ah, professor, e ela é de ofício? É sim. No parágrafo 2º do mesmo artigo 11A, ele diz que essa prescrição ela pode ser requerida pela parte interessada ou de ofício declarada pelo juiz em qualquer fase. Juiz, tribunal, TST, o que for. Qualquer grau de jurisdição. Então é uma prescrição diferenciada. É uma prescrição processual. É bem complicado isso, tá, gente? Bem complicado. Mas é lei. Tá ali, a gente tem que conhecer dela. Nessa prescrição processual também, né, a chamada, conhecida prescrição intercorrente, que é a prescrição, olha que ela é prescrição no processo. A outra é para exigência para entrar com a ação, né? A que a gente já viu, tal, extintiva ou quinquenal, parcial, total. Então tudo que a gente estudou é para entrar com a ação. Aqui é quando a ação já está em curso e que a gente já está na fase de execução processual. Né? A ação já está em curso e a gente está na fase de execução processual. Aí o autor tem que cumprir as determinações judiciais. O autor da demanda, né, o exequente, como a gente chama lá no processo, ele tem que cumprir as determinações judiciais. E ele tem prazo.
Se ele deixar de cumprir as determinações judiciais por prazo de 2 anos, prescrição intercorrente, certo? Ocorre a prescrição intercorrente e ele vai, infelizmente, né, ter essa demanda aí sua arquivada, ter o processo, né, seu extinto. Entendeu? Outro assuntozinho de prescrição para a gente terminar a nossa aula de hoje, tá? Então a gente vai ter aquelas pretensões, a gente vai ter pretensões hoje na Justiça do Trabalho que vão ser insuscetíveis de aplicação da prescrição. Ou seja, são violações a determinados direitos que não prescrevem. Geralmente, eles vão estar relacionados às ações de natureza declaratória, tá? Então, as ações de natureza declaratória, elas não prescrevem na Justiça do Trabalho. Então, tem uma ação de natureza declaratória, ela não vai prescrever na Justiça do Trabalho, tá? Então, uma ação, o que seria, Tiago? Quando eu vou exigir ao magistrado uma declaração sobre a minha relação jurídica, quando eu vou pedir que declare ou não declare, que diga sobre um documento, se é falso ou verdadeiro, seja uma declaração judicial que vai suprir a minha demanda, tá? Eu não quero impor a outra parte uma obrigação, que aí teria outra natureza, seria uma natureza de condenação. Eu quero que o juiz declare a existência ou inexistência de algo. Então essa ação ela é de natureza declaratória. Então as ações de natureza declaratória na Justiça do Trabalho, elas são insuscetíveis do prazo prescricional. Tá? Elas vão ser insuscetíveis de prazo prescricional. Exemplo, reconhecimento de vínculo empregatício. Tá? Reconhecimento de vínculo empregatício, ou seja, eu trabalhei durante 10 anos numa empresa, saí de lá tem uns 20 anos. E agora estou precisando me aposentar e quero averbar aquele tempo de serviço. Só que a empresa nunca recolheu nada meu. Eu vou ter que provar, né, entrar com ação contra essa empresa para provar e ela ser forçada a assinar minha carteira, reconhecer o vínculo empregatício. Como é uma ação de natureza declaratória, tá? Desculpa, falei da obrigação de assinar a carteira, não. Mas é uma ação de natureza declaratória, o magistrado vai declarar que ali existe um vínculo empregatício, essa ação ela é imprescritível, tá? Ela vai ser imprescritível, eu posso entrar a qualquer momento, posso exigir muito mais do que os 5 anos. Ou seja, não incide a prescrição nessa ação de natureza declaratória, mesma coisa que eu queira comprovar a falsidade, né, de um documento, a existência do documento, a assinatura, né, a rubrica, eu não estou suscetível nem ao prazo de 2 anos, depois do fim do contrato de trabalho, nem tampouco estarei suscetível ao prazo retroativo de 5 anos da data do ajuizamento. Tá? Então era esse tipo de ação, né, uma ação imprescritível, né, que eu ia falar sobre, de natureza declaratória. Geralmente a gente tem muita ação desse sentido, que é a ação de reconhecimento de vínculo empregatício, e a pessoa vai precisar depois para averbar esse tempo junto à Previdência Social e tal. Então ela, às vezes, não encontra o empregador, ou o empregador sumiu, mas ela tem elementos suficientes que possam comprovar a existência daquela relação jurídica. Então ela vai até a Justiça do Trabalho e, independente do prazo que terminou o contrato de trabalho, de quanto tempo tenha, como a ação é só declaratória, só que a declaração da Justiça a respeito da existência de algo, no caso do vínculo empregatício, não incide o prazo prescricional, tá? Então, atentem para esse tipo de pedido, né? Atentem para esse tipo de demanda que é insuscetível, olha que nome, olha, insuscetível da prescrição ou da influência do prazo prescricional, tá? Então, são ações de natureza declaratória. Beleza, gente? Então, ó, prescrição foi a última aula, aulazinha 18, certo? Próxima aula a gente já começa com um novo plano, plano 8, e aí já vem mais assunto diferente. Creio que a gente já vai adentrar, né, num importante assunto, né, que é o estudo do direito coletivo. Né? Plano 8, estudo do direito coletivo e tal. A gente vai estudar greve, a gente vai estudar movimentos sindicais, obrigatoriedade de sindicatos, surgimento de sindicatos. Então, o plano 8 ainda já, o plano 8 aí vem nas próximas aulas 19, 20, 21, 22, por aí vai. Tá bom? Fique em paz. Abraço, até a próxima.